Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar em pé? Em nome de Jesus. Dá um grito de glória. Tá fraco. Dá um grito de glória. Assim, ó. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar, glorificar o nome de Jesus. Nós cremos, irmãos, e vamos profetizar que essa situação, ela vai passar. Nós vamos profetizar que esta situação, ela vai passar. Nós vamos profetizar que em breve estaremos reunindo aqui quarta. Creio eu que manteremos o culto na sexta-feira. Sexta-feira será um culto de cura e libertação. Um culto de 1 hora. Nós faremos um culto menor, mas só vem aqueles que querem fazer parte de campanhas, não campanhas que te prometem algo que você não vai vencer, mas campanhas que farão de nós crentes, campanhas de esvaziamento, de busca do Espírito Santo, campanhas aonde nós vamos buscar a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos profetizar, fecha os seus olhos, nós vamos declarar no mundo espiritual que o inferno comece a recuar, que os demônios comecem a recuar, que este vírus maldito comece a recuar em nome de Jesus. Há muitas pessoas contraindo, nós sabíamos que seria assim. O vírus se espalha, o vírus, querido, ele ia se espalhar e muitas pessoas têm contraído esse vírus mesmo, mas profetizamos que morte nós não queremos ter mais no país. A igreja tem esse poder, se pode muito a oração de um justo, imagina a oração da igreja reunida. Mas oração com fé, irmãos, né? Aquela oração, será que pode acontecer? Será que vai ser? Será que podemos alcançar um número 0 de mortos? Será? Irmãos, nós cremos. Nós não vivemos uma fé de brincadeira. Não estamos aqui brincando, querido, de pique. Nós não somos infantis. Nós somos pessoas que vivem para Cristo. A nossa vida não tem mais sentido se não tiver a fé. A nossa vida não tem mais sentido porque o Senhor, aprove ao Senhor revelar as coisas grandes celestiais para nós simples, pobres, simples de coração. Diga glória a Deus, porque só de Deus lembrar de você já é um privilégio, meu filho. É um privilégio o Senhor lembrar de nós em nossa geração. Poderíamos estar no mundo sem o conhecimento de Deus, vivendo uma vida de farra, de bebedeira, não fazendo mal a ninguém, achando que estamos com Deus, mas aprova a Deus te revelar a verdade, te salvar, porque tu foi escolhido. Aleluia. Fecha os seus olhos, começa a profetizar. Pai, nós declaramos, Pai, a unção sendo liberada desta igreja nesta noite. Nós liberamos a unção do Senhor em nome de Jesus. E toque as famílias que estão nos assistindo através da internet, ó Deus, através do computador, do celular. Meu Deus, em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, a cura do Senhor. A cura vem do Senhor. Tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor, meu Deus, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Não estou dizendo que não ficaríamos enfermos, porque Paulo ficou enfermo, Timóteo tinha um problema de estômago, mas todos esses curaram, libertaram pessoas e foram curados das suas patologias. Pai, nós também entendemos que Jeremias teve tuberculose, que homens de Deus que curaram muitas pessoas também ficaram enfermos, mas isso não imune o poder de curar todas as enfermidades em nome de Jesus. Meu Deus, então usa, meu Deus, da fé da tua igreja para liberar cura para Pitangui, para liberar cura, meu Deus, para esta rua, para todos que estão nos ouvindo, meu Deus, para liberar cura às pessoas que estão na internet, para liberar a cura das pessoas que estão reunidas aqui, para que elas recebam em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, seja liberado a cura da enfermidade, em nome de Jesus. Igreja boa é a igreja que ferve, igreja boa é a igreja do fogo, igreja boa é a igreja que adora ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo.
Aleluia, chegará um tempo, ó Deus, que o Senhor não precisará levantar pessoas para motivar o teu povo, porque, meu Deus, o avivamento descerá neste lugar onde opera mentira, esse lugar onde opera falsidade. O avivamento vai vir para santificar, limpar, purificar Divinópolis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse império da visibilidade, do status vai cair, Senhor. As pessoas não precisam demonstrar, Senhor, o quanto elas têm, o poder que elas têm, porque o poder emana do alto. Quando o alto fala, rei, vai comer capim, o rei tem que comer capim, porque é assim que o Senhor faz. Toda autoridade está nas tuas mãos. E nós queremos declarar que o meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Aleluia, irmão. Vamos declarar isso nessa canção? Nós vamos cantar que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Glória a Deus, Pai. Subindo a um lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou livre. Declare: eu não me desvio nunca mais. Declare: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Declare isso então. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Nunca perca o seu alvo, irmãos. Nunca perca o seu alvo. O seu alvo é Cristo Jesus.
O seu alvo é Cristo. Quando você perde Jesus do alvo da tua vida, você passa a ter uma vida de murmuração, uma vida de dúvidas, uma vida distante de Deus. Aí começa a ser atribuído no teu cotidiano coisas que você não tinha quando você estava no foco de Cristo Jesus. O que começa a ser atribuído? A insegurança, a incerteza, a dúvida, a falta de fé. Aí começa a dar lugar, querido, para acúmulo de lixos espirituais. E aonde há acúmulo de lixo, atrai bicho. Os bichos espirituais começam a chegar através dos lixos emocionais que você vai guardando, as murmurações, as reclamações da tua boca, as incertezas, a dúvida agride a alegria de Deus. Porque a única forma de alegrar o coração de Deus é tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Você tem que crer que quando você obedece, não precisa mentir para fazer um negócio aqui ou outro, não precisa querer demonstrar algo que você não é, não precisa vestir indumentária, capa, porque diante de Deus as capas caem, diante de Deus as máscaras são quebradas, diante de Deus você é quem você é, meu amigo. E você não quer decidir hoje, de uma vez por todas, ser quem você é? É muito melhor você ter uma vida livre e liberta, sem dever nada para ninguém. Cuida apenas do teu caráter, que Deus vai cuidar da tua reputação. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Declare: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Declare: Deus
de mim. Oh, Deus cuida de mim, oh glória. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Yeah, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo. Oh, chorabacandarabanagaçuria. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho, não estou sozinho. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Você pode declarar isso, querido. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho. Que Deus fala pro inferno ouvir, querido. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho, não estou sozinho, porque um dia Ele falou que estaria comigo todo dia. Desde quando você aceitou, querido, Ele anda com você. Não importa, que às vezes você não quer andar com Ele, mas Ele está ali te incomodando. Vem, meu filho, volta, vem comigo. Você não anda sozinho. Como diz o meu amigo pastor Said, o Júnior me lembrou esses dias essa expressão: o Espírito Santo já te estragou para o mundo, meu filho. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Será liberado sobre a tua vida agora, querido, o poder da palavra, o poder da Escritura Sagrada. Vou chamar o irmão Gilmar aqui.
estará trazendo a palavra nessa noite. E não ando sozinho, porque não estou sozinho, pois sei. Declare: e não ando sozinho, e não estou sozinho, pois sei que Ele cuida. Eu sei que Ele cuida nos detalhes. Ele é o Deus que derrama toda a tua unção. Ele é o Deus que derrama o teu poder. Ele é o Deus que esmaga Satanás. Ele é o Deus, querido, que abriu o mar vermelho, querido. Ele é o Deus que derruba o Egito. Oh, aleluia. Não há império que fica de pé, meu irmão, quando Deus está na vida de alguém. Não há sistema que aguenta, querido, quando Deus está na vida de alguém. Oh glória, se está sem Deus, chora agora, chora nesta noite. Se você está andando sem Deus, querido, e constantemente luta contra a sensação de que Deus vive distante de você, está amarrado essa vida de derrota, essa vida abaixo da média, esse cristianismo medíocre. Deus quer te levantar, vai te levantar para sentir arrupião toda hora, te levantar, querido, para estar na palavra toda hora e para liberar palavras toda hora. Seja você um liberador de palavras, um liberador de desatamentos, querido, um liberador de profecia. O que tem saído da tua boca? Libere profecia. Sacantarabanagasuri bicanto. Aleluia. Seja você um liberador de profecias, não de teologia, meu irmão, vomitar conhecimento diante do altar, Deus morre de rir. Agora, chegou diante do altar e fala: Senhor, me usa como profeta. Me usa, Senhor. É que Deus deseja sair da tua boca. Deus não usou Saul, Ele usou Davi. Porque Davi cantava diante do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão, querido, para cá. Você que está na tua casa, estenda a tua mão para frente do teu computador, do celular, da TV. Estende a tua mão e uma vai no coração. Senhor, fala conosco nesta noite. Libera decretos que destruirão o diabo e todas as mentiras do inferno. Libera decretos sobre nós, Senhor, que nos libertarão, nos levantarão, nos erguerão para uma nova batalha, porque os dias são maus e nós temos que lutar contra o diabo e salvar muitas pessoas. Oh meu Pai, nos ajude a sermos Aravasuribicanto e de Calabás, os soldados de Gideão. Nos ajude, Senhor, a sermos os escolhidos de Gideão. É o que nós queremos essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Fala, Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, igreja. Pode se assentar no seu lugar. Uma boa noite para você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja recebendo essa palavra. Seja abençoado, que essa mesma unção que está sendo liberada aqui possa ir de alcance aí a sua vida também essa noite, no nome de Jesus. Queridos, é sempre muito bom a gente poder estar em casa, e poder ministrar em casa é sempre gratificante, porque há uma liberdade, há um alinhamento. Existe uma particularidade, pastor, que o Senhor tem me permitido entender, que sobre o altar dessa igreja existe um respeito sobre a identidade de cada um que ministra. Um respeito onde eu creio que agrada o coração de Deus, porque não somente as pessoas que ministram, mas as pessoas que têm estado e têm feito parte dessa família têm buscado a sua identidade em Cristo.
não tem buscado uma identidade de pessoas lá fora, de alguém famoso, de alguém com tantos e tantos seguidores, ou com um nome já reconhecido, mas pessoas que têm buscado viver a essência da sua identidade em Cristo. E antes do culto começar, quando nós estávamos ali atrás orando, o pastor falou sobre algo que vai acontecer daqui alguns dias, algumas semanas, e o Espírito Santo, pastor, me trouxe uma palavra de Efésios, quando diz, e essa palavra para vocês que estão em casa, vocês vão entender nas próximas semanas, mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo: levanta, ó tu que dormes, desperta, em algumas versões, desperta, ó tu que dormes. E eu creio que o tempo é chegado de nós entendermos que é tempo de nós despertarmos. E quando a palavra ela vem dizendo acerca disso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É tempo de nós despertarmos. E às vezes a gente fica incomodado com tantas coisas, e nós não incomodamos com as nossas posturas, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E às vezes uma simples máscara tem a facilidade de nos incomodar, né? E outro dia eu estava pensando acerca disso, e o Espírito Santo me trouxe a um pensamento breve sobre isso. Uma máscara física nos incomoda, mas as máscaras espirituais não têm nos incomodado, não têm nos importunado. E o Espírito Santo me trouxe essa reflexão: quantos anos a igreja tem se encontrado de máscaras e não tem se incomodado com essas máscaras. E hoje algo físico veio para confirmar algo que já existe no mundo espiritual há anos. Talvez nós nunca nos incomodamos. E nós tínhamos uma variedade de máscaras. E hoje nós olhamos e falamos assim: estou fazendo coleção de máscara. Não, queridos, nós já tínhamos. Nós já tínhamos uma variedade. Uma para cada dia, uma para cada local, uma para cada circunstância. E eu creio que essa parte de máscaras físicas que veio diante da pandemia veio somente para nos incomodar um pouco e nos mostrar o quanto o Espírito Santo está incomodado já há tanto tempo de nós possuirmos essas máscaras e fazer delas algo tão normal, tão comum. Feche seus olhos no seu lugar, querido. Eu creio que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Se existe algo que vai mudar o curso da história, se existe algo que vai mudar todo o cenário que nós temos vivido, querido, se existe algo que vai nesses dias ser um divisor de águas da parte de Deus, é nós nos arrependermos como nós nunca antes havíamos nos arrependido. Mas não é um arrependimento, Deus me perdoa, mas é Deus me perdoa porque hoje eu fui mentiroso, Deus me perdoa porque hoje eu fui fofoqueiro, porque eu fui arrogante, porque eu fui egoísta, Deus me perdoa porque eu fui caluniador. O Senhor espera um arrependimento verdadeiro. Que no seu lugar você possa, na sua intimidade aí, onde você está, como você está, seja aqui no prédio, ou seja aí na sua casa, o Espírito Santo, Ele espera uma reação da sua parte nessa noite. Pai, nós nos arrependemos.
E nós clamamos misericórdia, Deus, porque nós não queremos somente fazer algo ritualístico, Deus, mas nós queremos receber a Tua palavra, Deus, como talvez há dias nós não temos recebido por causa dos nossos pecados e iniquidade. E essa noite nós queremos, Deus, clamar, Deus, mediante ao mundo espiritual e pedir, Deus, tira todas as ataduras, Deus, tira tudo aquilo que tem, Deus, tapado os nossos olhos, bloqueados os nossos ouvidos, libera o nosso coração, Pai, porque essa noite nós queremos nos abrir para a Tua palavra, nós queremos nos abrir para a Tua presença. Espírito Santo, enquanto o Senhor ministra aqui nessa noite, que o nosso entendimento, Deus, possa estar, Deus, cativo ao Senhor. Toma a nossa mente. Querida, sua mente não pode estar lá fora, na sua casa, nos seus problemas. A sua mente precisa estar nele. O seu coração precisa estar nele. A sua alma precisa estar nele. O seu espírito precisa estar nele neste momento, para que algo aconteça no nome de Jesus. Queridos, abra a sua palavra em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Quem for achando, se coloque de pé no seu lugar. E quando o pastor falou sobre algo relacionado à questão teológica, eu refleti muito sobre este texto, pastor, porque eu até pensei, falei, gente, nós temos conhecido tantas histórias, tantas passagens que nós conhecemos, e essa é mais uma. E aí o Espírito Santo veio ao meu espírito e falou, não é sobre a história, é sobre a revelação que está por trás da história, é sobre a revelação que está por trás da parte teológica, de algo que o Senhor Ele quer trazer para esses dias. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. O apóstolo Paulo ele vem dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor o que afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Assente no seu lugar. Queridos, e essa palavra, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola à igreja de Corinto, e no finalzinho aqui já desta epístola ele vem fazendo algo que me chama muito a atenção. O apóstolo Paulo ele começa a revelar um pouco de si mesmo, das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus desafios. Um capítulo antes aí, a qual nós lemos, ele vem contando um pouco sobre tudo que ele tinha passado, em boa parte já das suas viagens missionárias, os desafios a qual ele se propôs para que o evangelho de Cristo fosse levado a tantos lugares. E eu creio que é chegado um tempo, querido, onde nós precisamos começar a entender
que o que nos aconteceu, o que vem nos acontecendo nesses dias, não é para nos parar. O que te aconteceu há meses, dias ou anos atrás, ou o que te aconteceu no dia de hoje, querido, não é para te parar. E o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre se gloriar nas perseguições, nas injúrias, e que o próprio Deus pôde falar para ele que a graça era o suficiente. E tudo que vem nos acontecendo, querido, eu tenho entendido no meu espírito que não tem uma finalidade a não ser nos amadurecer, nos fazer avançar, nos permitir alcançar novos níveis. Quando nós lemos a passagem de Ezequiel, quando ele fala sobre o rio de Deus, e ele começa a falar sobre os níveis, e é muito bacana, né? E eu creio que ninguém quer ficar com águas no tornozelo, com águas nos joelhos. Todo mundo quer estar imerso, abaixo dessas águas. Mas para estarmos nesses lugares, para desfrutarmos disso em Deus, nós precisamos entender que circunstâncias, elas vêm com essa finalidade de nos amadurecer, de nos levar a lugares de experiência, para nos levar a lugares de profundidade em Deus. E quando nós começamos a olhar toda a trajetória do apóstolo Paulo, querido, nós vemos que desde o momento da sua conversão, a gente não vê o apóstolo Paulo contando que estava descansando, ele estava viajando, ele estava sempre colocando a sua vida à disposição do reino, ele estava sempre se doando para que outros fossem alcançados. E hoje nós não temos entendido, querido, quando as coisas elas começam a acontecer ao nosso redor, quantos de nós no primeiro momento tem a iniciativa de parar? E quantas vezes nós paramos? Mas eu quero te perguntar essa noite, movido pelo Espírito, quem te disse que a solução é parar? Quem te disse que a solução é parar? E por várias vezes nós paramos. Ou seja, quantas vezes você parou por obstáculos? Quantos sonhos foram interrompidos? Quantos chamados foram engavetados? Quantas palavras proféticas já foram dispensadas sobre a sua vida e você se apossou no momento de emoção, mas quando veio os dias maus, quando veio as situações para simplesmente promover essa palavra e selar essa palavra na sua vida, você parou. Por medo, por insegurança. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua fraqueza, mas teologicamente as pessoas sempre tentam falar o que era a fraqueza dele, né? Mas a fraqueza dele cabia somente a ele e a Cristo. Existem coisas que nos acontecem, queridos, que precisam de fato ser partilhadas, serem liberadas. Mas existem particularidades que é somente sua e de Deus. Porque as pessoas, elas leem a nossa vida, aquilo que nós fazemos, a forma que nós nos posicionamos, que nós nos portamos, o tempo todo nós estamos sendo lidos. Pessoas leem as nossas ações, as nossas palavras, queridos, elas são esquecidas por nós, mas elas não são esquecidas pelas pessoas que estão ao nosso redor. E queridos, às vezes nós paramos por vergonha, por medo. Eu lembro que na minha infância eu sempre
fui muito retraído, muito tímido, muito vergonhoso. Isso sempre me parou, queridos. Porque até mesmo na escola, coisas simples, uma simples apresentação de trabalho, uma simples apresentação no primeiro dia de aula, uma simples pergunta, qual é o seu nome, aquilo já me soava frio. E por longos anos da minha vida eu fui parado por isso. Estou falando de algo simples, querido. Porque o que nos para são coisas simples. É a vergonha, é o medo, é essa insegurança. E às vezes nós nos dispomos a primeiro momento, nós falamos, agora eu vou. E às vezes, querido, nós investimos, mas nós não desfrutamos. Você até começa, você vai lá, você investe. Talvez você que está aí na sua casa, ou você que está aqui já falou, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou investir. Mas você está parado, você está paralisado. Porque eu não sei se é a hora, não sei se é o momento. Quantas pessoas neste tempo estão presas ao medo? Queridos, o medo, ele, na essência natural, ele deve te ajudar, mas ele não pode ser algo que te paralisa por completo, que te impede de avançar e conquistar aquilo que Deus já projetou e já liberou para a sua vida. Mas algo me chama a atenção, queridos, porque o apóstolo Paulo, ele fala que tudo aquilo que ele estava passando, quando ele fala um pouquinho aqui atrás, quando ele fala aqui no capítulo 11, ele vem falando sobre um pouquinho sobre os sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho de Cristo. E aí eu te pergunto, se fosse para você escrever, querido, sobre aqui o título vem, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Se fosse para a gente mudar essa colocação e fosse os sofrimentos de Gilmar os sofrimentos de Gilmar por amor ao Evangelho, ou os seus sofrimentos por amor ao Evangelho, porque ele vem contando de uma forma que, por exemplo, quando ele fala em jornadas muitas vezes, em perigos, em rios salteadores, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Quando ele fala um pouquinho aqui atrás, capítulo 11, e às vezes nós achamos a nossa vida tão sofrida, né? Nós nos colocamos numa posição de sofridos. Mas eu quero falar para você, queridos, quando eu vinha para cá, Jesus falou algo ao meu espírito, que Ele não perdeu o amor para curar. Ele tem o mesmo amor, a mesma intensidade que Jesus tinha quando caminhou sobre a terra, é a mesma intensidade hoje para curar, para libertar, para restaurar, queridos. A mesma intensidade de Jesus, ela não mudou. E as paradas que nós fazemos, queridos, elas costumam ser caras. E eu te faço uma pergunta: qual o preço que você já pagou por parar, ou por este tempo de paralisia que você tem vivido? Fazendo um parâmetro por algo natural, querido, se você sair daqui de Divinópolis e for daqui a BH de carro, e você decidir parar em todas as lanchonetes para comer alguma coisa, para comprar alguma coisa, sai barato? Não sai barato. E a nossa caminhada não é diferente. Nós andamos por alguns trechos e nós paramos, e nós temos que pagar por isso. Nós andamos mais uns trechos, nós paramos, e nós vamos vendo como essa dívida ela fica acumulativa. Deus, Ele não nos projetou para ficar andando como esses carros velhos que tinham antigamente, que era tudo no tranco, empurra um pouquinho, para e chama o socorro, chama o povo, vamos dar um jeito. Deus não projetou a minha vida e a sua vida, querido, para andar assim, para caminhar aos poucos. E o que me chama a atenção, querido, é porque o apóstolo Paulo, a gente não vê o apóstolo Paulo parando em sua trajetória.
Mas algo me chama a atenção, querido, porque às vezes nós temos encarado as situações das nossas vidas como se Deus ele nos devesse explicação. Quantas vezes nós passamos por algo e nós achamos que Deus ele nos deve explicação? Quero falar para você, querido, com todo temor, com todo amor, você que está aqui, você que está na sua casa, que está nos assistindo. Nós temos tratado Ele como se Ele fosse um locatário, como se Ele tivesse alugado isso aqui. Mas Ele não é o locatário, querido. Ele é o proprietário. E Ele não nos deve explicação, porque Ele é o proprietário, Ele é o construtor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. O fôlego de vida veio dEle, a força, o ânimo, os momentos de angústia, de solidão, queridos, é por permissão dEle. É porque você não sabe, queridos, mas Ele tem convicção onde você pode chegar. E algo, queridos, que nós precisamos entender, que não é uma questão de ignorar os nossos dias maus, não é uma questão de você simplesmente não chorar, não sentir ou não sofrer, não é sobre isso, queridos. Não é desprezar os seus sentimentos, porque Davi, em Salmos 42, Davi, ele faz algo muito lindo. Ele começa a conversar, a dialogar consigo, com a sua alma, para entender o seu momento, para entender a sua circunstância. Ele começa e ele vai dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Você precisa se conhecer, querido. As maiores crises que nós temos enfrentado é porque nós não temos nos conhecido e nós não temos feito uma relação saudável. Nós fazemos uma relação saudável com o nosso corpo, com a estética, com o visual, querido. Mas o que tange a parte interna, o que tange os nossos mecanismos, nós temos perdido a conexão. E o apóstolo Paulo, ele expressa aqui também. Ele fala: eu pedi 3 vezes. 3 vezes eu pedi, mas ele não foi entendido. Perdão, ele não foi atendido. Porque, queridos, Ele é o dono, Ele é o proprietário. E nem sempre as coisas acontecerão como nós queremos. O apóstolo Paulo, uma característica que nós vemos em toda a sua caminhada, querido, é porque ele sempre avançava. Ele sempre avançava. Quanto mais as coisas apertavam, querido, mais ele avançava. Você precisa entender que o que tem acontecido e o que vai acontecer, querido, é para te impulsionar, é para te permitir avançar, é para você romper com aquilo que você não tinha rompido na sua vida. Para alguns, ou para aqueles que ainda não conseguiram compreender o sofrimento, as decepções, as frustrações, os medos, as angústias, muitos conseguem interpretar isso somente como algo sofrido na vida. Mas para outros existe um entendimento, uma chave liberada que o que tem acontecido, você consegue fazer uma leitura diferente dos outros. Você consegue fazer uma leitura que isso está te aproximando dele e não te afastando dele. Não é para te afastar, querido, é para te aproximar. Porque quanto mais as situações apertavam
para Paulo, querido, mais ele se aproximava, mais ele conseguia entender, discernir, receber da parte de Deus aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus tinha para o povo, querido. Ele não entrava em crise com o chamado dele. Mas quando nós nos conhecermos, quando nós entendermos aquilo que Deus nos comissionou, querido, vai ficar mais fácil. Eu te garanto que vai ficar mais fácil. E algo, queridos, que me chama a atenção, ainda na palavra de Deus. A gente fala de Paulo, mas a Bíblia vem relatando a história de uma mulher. Uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. É relatado em Lucas 8 a história dessa mulher. Uma mulher anônima. O nome dela não é citado. Não se tem riquezas de detalhe daquela mulher. Mas quando nós começamos a olhar, a mulher naquela época já não era algo de valor. A mulher já não tinha um reconhecimento, uma aceitação. Ainda mais uma mulher doente, 12 anos com hemorragia. Alguns estudiosos falam que a hemorragia dela era algo constante. Alguns falam que a hemorragia dela era algo pausado. Mas isso não vem ao caso. A questão é que aquela mulher, ela sofria 12 anos daquela enfermidade. 12 anos. E a Bíblia vem falando que aquela mulher, ela gastou todos os seus haveres, tudo o que ela tinha. E nem assim ela obteve a solução. E aí eu te pergunto, querido, o que você tem passado quanto tempo mesmo? Quanto tempo você tem passado isso e isso já foi suficiente para te parar? Porque me admira porque aquela mulher, ela sofreu aquilo, ela passou por aquilo 12 anos e nem assim ela desistiu. Porque existe força na fraqueza. E por vários dias o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele fala comigo: Gilmar, existe força na fraqueza. Porque tem dia que nós queremos desanimar, queridos. Porque tem dia que nós começamos a questionar. E aí nós precisamos falar: alma. Davi, quando ele conversa com a sua alma, querido, ele impõe. A gente não vê Davi ouvindo a sua alma. Ele não dá tempo para que a alma dele traga respostas. Porque a resposta, querido, que nós precisamos, ela não vem da alma. A resposta que nós precisamos nesses dias vem do próprio Espírito. E nós temos parado porque nós temos dado tempo para a nossa alma responder. Mas essa noite eu quero te falar, no nome de Jesus, que a sua alma cale, para que você possa progredir e avançar e romper aonde você não tem rompido. Aleluia. Queridos, e às vezes nós passamos por dias de refrigério, né, de descanso em Deus, que Ele nos pega no colo. Mas tem dias que, quando nós começamos a entender, o apóstolo Paulo, ele vem falando, quando ele escreve para Timóteo, sobre essa batalha, sobre algo que nós fomos alistados, chamados para estar no exército de Cristo. E como bons soldados, queridos, nós precisamos entender que quando a batalha vem, queridos, existem batalhas que nós não temos como escolher se nós vamos lutar ou se nós não vamos lutar, queridos. Nós temos que entender que, como soldados de Cristo, nós temos que nos posicionar e nos colocar à frente daquilo que Ele tem nos proposto viver. E alguns dias atrás, nós nos deparamos com algo que talvez nós pararíamos, né, mãe? Talvez nós pararíamos. Mamãe venceu um câncer há 5 anos atrás, para a glória de Jesus. Mas hoje Jesus nos chamou para lutar contra o câncer novamente.
E a primeiro momento nós questionamos, nós pensamos e a alma precisa silenciar. Porque ele diz que nós não teremos que pelejar. Essa batalha nós não teremos que pelejar. Ele nos chama, Ele nos convoca, mas Ele mostra como Ele age. Ele revela o poder dEle. E em dias assim, queridos, o poder de Deus, Ele começa a aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Só que algo o Espírito me diz, que tem pessoas que têm passado situações e situações na sua vida e têm questionado com Deus: Deus, eu não tenho visto o poder se aperfeiçoar, eu não tenho visto o poder se manifestar. Querido, eu quero te dizer essa noite, o compromisso que Deus tem é com as nossas fraquezas e não com as nossas preguiças. Com as fraquezas sim, com a preguiça não. E aí, quando nós recebemos esse diagnóstico há quase 20 dias atrás, a gente chora, a gente abraça, a gente vai nele, porque Ele é a fonte, Ele é o rio. Às vezes a gente quer ir em pessoas, mas, homem querido, não pode fazer aquilo que só Ele faz. Quando nós olhamos a história dessa mulher, queridos, que há 12 anos sofria com essa enfermidade, ela foi em tudo, ela gastou tudo, querido, e nem assim ela foi suprida. E nós olhamos para essa mulher, queridos, que é relatada em Lucas 8, depois vocês leem com atenção. Lucas, como médico, ele traz um relato sobre essa mulher. E algo me chama a atenção, que ele, como médico, ele poderia até ter incrementado um pouco a história, mas não, ele cumpriu somente com aquilo que Cristo propôs para ele cumprir e relatar, sem mérito nenhum, sem conhecimento científico nenhum. E essa mulher, ela me chama muito a atenção, quando eu começo a olhar para o cenário dela, 12 anos. E quantas pessoas hoje querem cura, mas Ele tem cura, Ele é a cura. E as maiores curas, queridos, é aquelas que acontecem dentro de nós. Para nós, o câncer ele não é um problema, porque nós temos Ele, e nós temos tudo, porque Ele é a cura, porque Ele é a cura. Mas Ele quer nos fazer avançar, queridos. E que a situação que te cerca nesses dias, você olhe para ela e diga: eu não vou parar, porque isso é para me avançar e me permitir alcançar níveis a qual eu ainda não alcancei, ver coisas a qual eu não vi, ouvir a voz dEle como eu nunca ouvi, sentir a presença dEle como eu nunca senti. Aleluias. E essa mulher, ela vai, queridos, diante da lei mosaica, uma mulher impura. Levítico relata algumas leis acerca dessa situação. Uma mulher que ela poderia e ela deveria ficar paralisada na sua situação. Mas ela não está preocupada com as relações naturais, ela não está preocupada com as relações terrenas, querido, porque quando aquela mulher, ela ouve falar que Jesus estava passando e que uma multidão estava indo atrás dele, querido, aquela mulher, ela rompe com tudo aquilo que prendia ela. O fluxo de sangue, a sua hemorragia, querido, não foi algo que parou aquela mulher, que impediu ela. Ela poderia simplesmente parar na sua situação e esperar Jesus ir. Querido, eu entendo algo sobre essa mulher que está muito relacionada à minha vida e à sua vida, querido. Por várias vezes nós paramos e nós estamos esperando Jesus passar. Queridos, eu quero te dizer essa noite, se Jesus ainda
não passou, querido, se levante, erga e vai ao encontro dele. Se ele ainda não te tocou, querido, faça como aquela mulher fez, toque nele. E nós nos inferiorizamos. Se Jesus quiser fazer, se Jesus quiser vir, se Jesus quiser mudar. É aquela velha historinha, né, de quando há alguma divergência e que nós pegamos e falamos assim: se o irmão quiser vir resolver comigo, eu estou aqui, mas eu não vou. Nós ficamos paralisados. E com Jesus nós achamos que isso funciona, querido. Com as pessoas muitas vezes até funciona, porque Deus, com a sua rica misericórdia, o Espírito Santo vai e Ele trabalha em cima daquilo. E quem estava errado muitas vezes vai para pedir perdão, para simplesmente permitir com que o outro siga na vida. Mas Cristo, querido, é diferente. Talvez em alguma batalha da sua vida Ele veio, como Ele foi a leprosos, a mancos, coxos, surdos, aleijados. Quantas vezes Ele foi? Mas na mulher não. Jesus estava indo ao encontro da filha de Jairo. Ele não tinha nada com a mulher. Ele não tinha nem relato daquela mulher. Ninguém pediu ele para ir lá visitar a mulher. Mas ele foi. Passou por ali. E aquela mulher, com toda a ousadia, queridos, ela entendia que talvez seria a última opção dela. E eu penso comigo, quantas vezes nós tratamos Jesus como a última opção, quando Ele deveria ser a primeira. Quando Ele deveria ser a primeira. Nós falamos assim: só Jesus. Talvez nós deveríamos ter mudado nossa forma de falar e desde o início ter profetizado: é Jesus. É Jesus. Não é só, é Jesus. E essa mulher, querida, ela me chama muito a atenção, porque até onde eu li e eu recebi diante da palavra de Deus, foi uma das únicas pessoas até então, se não for depois você fala, pastor, mas até então a única pessoa que foi e tocou nele. Porque em várias situações que Jesus passava, Jesus sempre ia e tocava, sempre ia e movia uma situação em prol da vida daquelas pessoas. Mas aqui não. Aquela mulher, queridos, com todas as suas limitações, com todos os seus motivos para parar, ela foi. E ela decidiu fazer o que talvez ninguém tinha feito. E Ele quer, queridos, Jesus, Ele quer desatar as nossas vidas. Eu creio que Jesus não quer, queridos, nos ver caminhando um pouco e parando, caminhando um pouco e parando, caminhando um pouco e parando. Mas eu creio que nós precisamos reconhecer que na fraqueza existe um poder. E esse poder, ele é predominante. Esse poder, ele é predominante. Sobre toda a fraqueza, querido, que você tem enfrentado, que você tem se deparado, eu quero liberar essa palavra essa noite no nome de Jesus. Este poder de Deus, ele é predominante. Mas se mova, querido. Se mova. Aquela mulher, ela retrata algo de 12 anos de perseverança. Será que nós suportaríamos? Eu fico tentando imaginar, pastor, será que nós suportaríamos viver algo por 12 anos? Indo para um lado, indo para o outro. E eu chego à conclusão, queridos, que aquela mulher, ela tinha tudo para parar. Uma mulher desprezada pela sociedade, rejeitada, excluída, que foi à falência, impura. Por onde ela passava, talvez muitos falavam: impura, impura. Mas ela encontrou com o puro, que purificou ela.
Então qual é a situação que tem te parado mesmo? Eu comecei falando de algo muito pequeno relacionado à minha vida, e falando que as coisas pequenas são passíveis de nos parar. Eu não estou falando que você não vai sentir, você não vai sofrer, você não vai ter dias de angústia e de tristeza, sim. Mas aí você precisa escutar Ele falando. O apóstolo Paulo não escutou a alma dele, ele escutou o próprio Deus falando para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como nunca antes, querido, nesses dias você precisa escutar o que Ele tem falado, não o que a mídia tem falado, não o que as redes sociais, psicólogos, tantas pessoas letradas falando sobre partes emocionais, sobre questões mentais, queridos. Nós precisamos escutar o que Ele tem falado. E eu pergunto para você essa noite: o que Ele tem falado com você nesses dias? Deus pode falar através da minha vida, da vida do pastor, através da vida de pessoas, do seu dia a dia, dos seus relacionamentos, mas você precisa ouvir também dEle. E falar assim: Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Porque é diferente, querido. Tem coisas que Deus usa pessoas para falar conosco, porque nós não temos atentado, nós não temos tido disponibilidade, nós estamos ocupados demais com aquilo que é visual, com aquilo que é social. Nós não temos ouvido Ele, e nós precisamos ouvir Ele. Em Romanos 8:28 vem falando que algo lindo que o apóstolo Paulo também declara, para a gente finalizar. Eu quero finalizar com esse versículo de Romanos, porque ele me chama muito a atenção quando nós relacionamos tudo isso que nós vivemos. E o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre isso. Uma passagem também, um verso também muito conhecido. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, queridos, se nós começarmos a absorver aquilo que Ele já deixou para nós, nós vamos entender que não tem fardo que é pesado como nós estamos vendo, porque a palavra vem e ela torna esses fardos leves, tira de cima de nós e a gente vê que é possível caminhar. É possível seguir em frente. Deixe as verdades de Deus sobressair na sua vida, querido. Deixe as verdades de Deus. Fique com esse entendimento, querido. Nos seus momentos de dificuldade, a força na fraqueza. Hoje eu falei um pouco sobre algo que até mesmo eu tenho vivido, com a possibilidade de tentar me parar. Mas eu creio que em breve, muito em breve, mamãe pastor vai testemunhar aqui. Vai testemunhar aqui de mais um feito de Deus. De mais um feito de Deus. Porque é assim, queridos. E nós como igreja, nós vamos um orando pelo outro, um clamando pelo outro. Mas entendendo, queridos, que talvez você tem dias que você vai estar sozinho, solitário. Mas assim como foi com Elias, Deus, ele foi até Elias e falou: Elias, o que fazes aí? Eu quero te dizer o que fazes aí, querido. O que fazes aí? Eu acho que já está na hora de você se levantar. Eu acho que já está na hora de você se posicionar. E de nós entendermos que é Ele quem faz. Sempre vai ser assim. E que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E vai continuar cooperando. Nós nos lembramos que a primeira vez que mamãe adoeceu, o maior propósito que Deus teve foi salvar uma pessoa. Mamãe saiu da sala de cirurgia e foi colocada do lado de uma mulher em fase terminal. E por aqueles dias foi doído, porque mamãe tinha acabado de fazer a cirurgia e teve que ficar ali do lado daquela senhora de câncer em fase terminal sem jeito algum. Mas durante aqueles dias o propósito era salvar aquela mulher.
Uma mulher que não conseguia falar, ouvir, dopada, e os poucos momentos de lucidez foi um momento propício para que a palavra de Deus fosse semeada. E é quando aquela mulher recebeu daquela palavra, ela falou que estava com fome, queridos. E a minha irmã estava ali com a minha mãe e Deus usou a minha irmã para liberar sobre ela uma palavra de salvação. Aquela mulher recebeu aquela palavra e de um dia para o outro, se não me engano, aquela mulher foi para Jesus. E eu quero te falar, queridos, a salvação continua sendo o melhor. A salvação continua sendo o melhor que nós temos, ou que nós deveríamos querer e ansiar todos os dias. Talvez você está aí, você está em crise por algo que te falta financeiramente, por bens, por dificuldades, queridos. Mas eu quero te falar, nós precisamos trazer isso para o nosso espírito. A salvação é algo primário. A salvação é algo que precisa predominar nos nossos corações nesses dias. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Jesus, porque nós cremos que é o Senhor que tem manifestado, que tem feito nesses dias. E nós cremos, Deus, que o seu Espírito está liberado aqui nesta noite, está liberado, Deus, sobre as pessoas que estão assistindo. E nós oramos, Deus, para que o teu Espírito, ele comece a trabalhar no nosso interior nesses dias. Pai, começa a mudar, Deus, Pai, aquilo que o inimigo tem lançado, todos os sofismas, tudo aquilo que tem, Deus, prendido a nossa mente. Pai, nós oramos para que haja um desatar nesta noite no nome de Jesus. Aquela mulher, ela recebeu paz, querido. Aquela mulher, ela recebeu paz. Jesus falou com ela no final daquele capítulo: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Receba a paz nessa noite no nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. A palavra diz que guardará os nossos corações. Toda aflição, toda angústia, nós oramos para que seja removido esta noite, no nome de Jesus. Nós oramos para que a paz de Cristo invada o teu coração esta noite. A paz de Deus, se abra aí, querido, no seu lugar nessa noite. Receba dessa paz. Receba dessa paz. Amanhã você vai acordar diferente. Amanhã você vai fazer uma leitura das situações de forma diferente. Você vai levantar e você vai falar: eu sei que Ele vive, e por minha causa se levantará. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra. Aleluia. Igreja, coloque-se de pé nesse momento. Aniel, Stephanie, pega o óleo para mim. Dona Carmen, vem aqui, faça favor. Foi pregado aqui que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A senhora crê em tudo que foi pregado aqui? Acredita? O que impede Jesus de te curar hoje? A senhora crê que Jesus pode te curar hoje? Crê? Oh glória, eu posso ver a fé nos seus olhos. Aleluia. O Gilmar terminou a sua homilia falando sobre que aquela mulher recebeu paz, né? Aquela mulher recebeu paz, dona Carmen. Então, tá filmando ali, ó, né? Hoje, ó, tá filmando. Chegou aqui com câncer. Chegou aqui com câncer. Tudo tem que ter harmonia, irmãos. Tudo tem que ter harmonia aqui. Aqui é pela minha fé, a fé da dona Carmen e Deus. Não é a fé da igreja, não. É a fé nossa aqui. Se a igreja estiver na harmonia, amém. Vai ser melhor ainda. Mas o que te impede, Jesus, de te curar hoje?
absolutamente nada. A palavra foi pregada, a senhora veio à igreja, está aqui, o óleo está sobre nós, a fé já está manifesta nos nossos corações, o nome de Jesus, oh meu Deus, olha aí, a cura já está acontecendo, Deus mandou te ungir como a cruz, fica com o braço aberto aqui e outro assim, ó. Eu vou ungir a cabeça, as duas mãos e os dois pés, da planta do pé até o alto da cabeça. Esse câncer vai para a cruz. Você está aqui, ó, levando na cruz, ó. Nossa, segura aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Olha só, tempos oportunos. Você não pode perder tempo. A palavra foi pregada. O Gilmar, já estou falando com o Gilmar desde quando ele me avisou: traz sua mãe na igreja que nós vamos orar com ela. Ela veio hoje. No dia que o filho dela está escalado para pregar, pregou sobre o poder na fraqueza. Vai tudo se cumprir, tudo fez sentido. E eu estou ali, aí quando eu sinto aquele arrupião, meu filho, quando eu sinto esse arrupião, é porque Deus está mandando: vai lá, meu filho, porque o meu poder vai me aperfeiçoar na tua fraqueza, e vai aperfeiçoar na fraqueza dela, da igreja. Quando eu sinto o Espírito, acabou, meu irmão, aí não tem jeito. É mão que gruda, pé, é câncer, tudo vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A dona Carmen, ela vai voltar aqui para a glória do nome de Jesus Cristo, contando o testemunho. Meu Deus, o céu está aberto, contando esse testemunho. Irmãos, volta para casa cheio do Espírito Santo. Eu vou terminar,
palavra foi quente, foi forte. Nada nos impede. O espinho na carne nos mostra a nossa humanidade, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa humanidade. Porque quanto mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, mais humanos nos tornamos, mais humildes, amorosos. Deus não te transforma em mais divino, Ele te transforma em mais humano. E aí quanto mais humano você for, mais o poder de Deus é derramado. Quanto mais humano, entender que você é limitado, você não é maior que ninguém, que você precisa das pessoas. Quanto mais humano a gente for, mais o Espírito é derramado o poder. Aleluia, noite de cura, noite de libertação. Vamos receber então a bênção, liberar você para ter um final de semana. Esse fim de semana nós não iremos ao monte, tá? Mas semana que vem estaremos no monte, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou chamar uns doidos para jejuar comigo aí. Amém? Se você quiser fazer parte desses doidos aí, você vai ficar 3 dias comigo na água. Você vai preparar, você vai comer, né? Para depois preparar o corpo para ficar 3 dias comigo. Você que trabalha, você vai fazer o seguinte: você vai ficar o dia todo sem comer, vai fazer uma refeição à noite, porque você tem que trabalhar no outro dia. Mas se você quiser cumprir os 3 trabalhando, vem comigo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou falar o dia e vou chamar, vou botar no grupo da igreja. Quem quiser fazer o jejum, vem fazer, amém? Para quebrar a nossa carnalidade e Deus derramar mais poder aqui. Aleluia. A Carmen vai ser uma das primeiras de câncer, né? Daqui uns dias vai vir mais gente vendo esse testemunho, para ser curado por Jesus, para que Jesus volte a ser glorificado de coração aqui nesta cidade, e não o homem, ser glorificado Jesus, o Senhor, de coração, amém? Então recebe a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devolva o seu dízimo no gasofilácio. Entrega ali, querido, está atrás do suporte do álcool ali. Você que está na live, deposita aí seu dinheiro, seu dízimo. Nós temos sofrido muito, irmãos, com essa pandemia, porque muitos irmãos não têm vindo à igreja, não têm devolvido o seu dízimo, não têm dado ofertas ao Senhor, e a igreja tem as contas para pagar. Nós temos sonhos, nós temos investimentos para fazer, e muitas vezes somos impedidos, porque falta ali a colaboração. E é claro que você tem que fazer aquilo que Deus tocar no teu coração. Agora, dízimo é devolver. Você não dá dízimo, dízimo você devolve, se não rouba de Deus. Agora, a oferta, querido, é quem dá de coração. O gasofilácio está lá, dê a sua oferta, deposita ali ao Senhor, que eu creio que Deus vai abrir as portas na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.